Olá, olá, galera do primeiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de cinemática, tá? Saudade de vocês, saudade de sala de aula. Nós vamos continuar aí como podemos no momento. Nas aulas anteriores nós falamos sobre os conceitos básicos de cinemática, movimento uniforme, o que é velocidade, e na última aula conceituamos a aceleração. A aceleração é um conceito chave para a gente entender o que é o movimento uniformemente variado. Vamos nessa, cara. A primeira coisa é a definição dele. O movimento uniformemente variado, ele é um movimento no qual a mudança de velocidade, tá? E a mudança de velocidade a gente chama de aceleração, ela ocorre a uma taxa constante. O que seria isso? A aceleração no movimento uniformemente variado, ela não muda. Então a velocidade ela vai mudar de forma igual, de forma constante a cada segundo. Por exemplo, eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo a minha velocidade vai aumentar em 2 metros por segundo. Eu tenho uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo a minha velocidade vai aumentar em 10 metros por segundo. Então, basicamente no movimento uniformemente variado, quando um móvel desenvolve esse tipo de movimento, a velocidade dele aumenta ou diminui de forma constante, tá? E aí a gente já sabe, né? Quando a velocidade aumenta, a gente diz que o movimento é acelerado. O módulo da velocidade aumentou, acelerou. Quando a velocidade diminui, a gente diz que o movimento é retardado. O módulo da velocidade diminuiu, então ele freou. Ele estava a 100, a velocidade dele foi para 120 e obviamente ele acelerou. Ele estava a 120 e a velocidade dele desceu para 80, ele retardou o movimento, ele freou. Esse conceito aí a gente já pegou das outras aulas. Então vamos para o conceito novo, cara. Toda aula, uma fórmula, né? Função horária da velocidade, cara. Função horária da velocidade é tranquilo, tá? Ela só vai dizer o seguinte: a gente vai conseguir encontrar a velocidade a depender do tempo que o carro passou. Para isso a gente precisa da velocidade inicial e da aceleração. Lembra daquela fórmula do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT? É bem parecidinha, tá? V é igual a V0 mais AT. Onde o Vzão ali é a velocidade final, V0 velocidade inicial, A é aceleração e T é tempo. V é igual a V0 mais AT. Anota isso, cara. Anota essa partezinha aqui do lado, tá? Anota isso, por favor. E assim, nota uma coisa. Tudo está em metro e em segundo. Tá? A gente vai usar agora as unidades padrão do Sistema Internacional de Medidas, o famoso SI. E aí a gente vai usar tudo isso aqui em metro por segundo. Então, se na questão aparecer algum dado em quilômetro por hora, tu já sabe automaticamente que tu vai ter que dividir por 3,6 e transformar isso em metro por segundo. Tá? É automático. Vamos nessa, vamos junto. Outra coisa importante da gente estudar é a análise do gráfico. Tá? Em matemática, vocês veem muito gráfico aí, vocês vão entrar daqui a pouco no estudo das funções. Basicamente, o primeiro ano é o ano das funções, depois vocês passarem conjuntos aí, tá? Análise gráfica, cara, nesse caso aqui, o eixo da horizontal aqui, ó, no movimento uniformemente variado, o eixo da horizontal ele vai representar o tempo e o eixo da vertical vai representar a velocidade. Então, na horizontal, tu vai ver aqui um T, e na vertical tu vai ter um V. O gráfico, galera, ele sempre vai começar da esquerda para a direita aqui no intervalo de tempo positivo, porque a gente não tem tempo negativo, né? Então o menor tempo que a gente tem é o zero. Então tu já vai observar o seguinte: quando a velocidade aqui, ó, quando o tempo for zero e tu vê onde começa o gráfico aqui, o valor que tiver aqui, ó, vai ser tua velocidade inicial. Porque a velocidade quando o tempo é igual a zero. Então, já vendo o zero aqui, ó, já puxa aqui. Opa, onde começou a linha do gráfico? Começou aqui. Já é minha velocidade inicial. E aí tu vai observar o seguinte, ó. Aqui está a velocidade inicial desse gráfico. E tu vai observando. O tempo está passando e o gráfico ele está subindo. Tá? Então, se com o passar do tempo tua velocidade está aumentando, significa que esse movimento aqui ele é acelerado. Então, o tempo está passando e tua velocidade está aumentando. No gráfico 2, a gente olha de novo, ó, tempo aqui embaixo, velocidade aqui no eixo da vertical. Então, já olha a primeira coisa. Desculpem, já olha a primeira coisa. O tempo vai passar novamente, sempre positivo. Então, o tempo sempre vai ser, cara, sempre vai ser o tempo da esquerda para a direita.
E aí tu vai ter o seguinte, onde começa o gráfico aqui, ó, tempo zero, o gráfico começou aqui, então aqui é a tua velocidade inicial, tá? E tu observa o seguinte, o tempo está passando, o gráfico está descendo, a velocidade está diminuindo. Se o tempo está passando e a velocidade está diminuindo, o movimento ele é retardado, tá? Bom, analisemos então esse gráfico aqui só para a gente inferir algumas coisas que a gente pode tirar deles, tá? Primeira coisa, o tempo, novamente, sempre aqui, ó, vindo do zero para o lado positivo, tá? Tu não tens como trabalhar com tempo negativo. E tu observa que nesse gráfico ele já dá aqui uma divisão, ó. 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Tu percebe assim, o tempo ele está passando a cada segundo, tá? De segundo em segundo o tempo está passando. Tu observa o seguinte também, a velocidade aqui, ó, ele começa em 0 e aí a velocidade aqui vai subindo. Quando o gráfico começa, ó, o gráfico aqui, ó, ele começa aqui no tempo zero, a velocidade também é zero. Então pode dizer que no início do movimento o carro está parado, velocidade inicial igual a zero, tá? Então assim, ó, pegou isso, né? Tempo zero, velocidade zero nesse ponto aqui. E aí, ó, no tempo 1 segundo, a velocidade do carro já é 1,2. No tempo 2 segundos, a velocidade é 2,4. A reta está subindo e a velocidade do carro a cada segundo que passa também está subindo. Então isso é um movimento acelerado. Então tu já sabe duas coisas aqui. Tu já sabe a velocidade inicial do veículo aqui, do móvel, é zero. E tu já sabe que o movimento desse móvel é acelerado. E desse gráfico tu ainda consegue tirar a aceleração. A aceleração não é o tanto que a velocidade aumenta a cada segundo. Ó, pensa comigo, todo intervalo desse aqui, ó, passa 1 segundo. De 0 para 1, passou 1 segundo. De 1 para 2, passou 1 segundo. 2 para 3, passou 1 segundo. 3 para 4, passou 1 segundo. Se tu observar, a velocidade ela está aumentando sempre em 1,2 metros por segundo. Ó, de 0 para 1,2, aumentou 1,2. De 1,2 para 2,4. 2,4 menos 1,2 vai sobrar o próprio 1,2. De 2,4 para 3,6. 2,4 para eu chegar em 3,6 eu aumento 1,2. 3,6 para 4,8. De 3,6 para chegar aqui eu aumento 1,2. Então a cada segundo a minha velocidade aumenta 1,2 metros por segundo. Obviamente minha aceleração é 1,2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Professor, não acompanhei isso. Pensa comigo. Tua aceleração não é ΔV sobre ΔT? Variação da velocidade pela variação do tempo. Qual a variação do tempo nesse intervalo aqui de 0 a 1? A variação do tempo é 1 segundo. Qual a variação da velocidade de 0 a 1,2? A variação é 1,2. Variação é sempre o final menos o início. Então, 1,2 dividido por 1 dá o próprio 1,2. Tua aceleração, 1,2 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer isso nos exercícios para vocês terem uma base melhor. Vai ter uma questãozinha mais desafiadora também nos exercícios, tá? Então, próxima aula aqui vai ter um exemplinho de exercício, a gente vai trabalhar essa fórmula e esse conceito, se o movimento está acelerado ou se o movimento está retardado. E eu vou deixar para vocês também a lista de atividades. Galera, enfatizo, estou à total disposição de vocês no Face, no Insta e no WhatsApp. Entre em contato. Se tiver dúvida, manda mensagem, a gente tenta combinar um horário aí para a gente ter um atendimento especial. A gente faz uma chamada de voz, faz uma chamada de vídeo se for preciso, tá? E tenta resolver os exercícios. Muito obrigado a todos vocês, espero reencontrar vocês em breve. Saudades da aula, saudades do modelo. Em breve tudo vai estar melhor para a gente vai poder se ver e vai poder estar em sala de aula discutindo essas questões. Muito obrigado, bom final de semana a todos.